Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em 4,5 bilhões de anos, ou seja, 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos, com a de uma pessoa de 45 anos, então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas, e há cerca de 1 hora viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de 1 minuto, percebeu o ruído das máquinas e de indústrias, e, como denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos 60 segundos que se produziu todo o lixo do planeta. Questão 3. O texto acima, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa, pretende mostrar que... Então, quando a gente olha para o texto, ele compara a idade da Terra, conforme apresentado no enunciado, e compara com a vida de uma pessoa que tem 45 anos. Pois bem, que mensagem que o texto quer passar? Essa é a pergunta que nós temos. E nós vamos avaliar cada uma das alternativas e eu vou colocar um sublinhado debaixo da parte que eu acho que está incorreta para ajudar na nossa análise, ok? Então eu vou baixar o vídeo aqui, vamos avaliar cada uma delas então. Vamos começar pela letra A. A agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, perturbando desde então seu desenvolvimento. O que eu acho que está errado aqui? Vamos ler só a parte sublinhada. A agricultura surgiu perturbando desde então seu desenvolvimento. Então, se a gente ler isso aqui, está dizendo que a agricultura perturbou o desenvolvimento dos vegetais. Certo? Qual é o meu comentário? Está errada essa alternativa. O texto não se refere à agricultura como sendo um problema que perturbou o desenvolvimento dos vegetais, mas que as máquinas e indústrias surgiram produzindo uma quantidade gigantesca de lixo. Ou seja, o texto fala do surgimento do planeta, do aparecimento dos vegetais, do aparecimento do homem moderno, da agricultura. Quando ele entra na parte da industrialização, aí ele apresenta um problema, que é o problema do lixo produzido. Mas em lugar nenhum ele disse que a agricultura era um problema. Ele não falou isso. Falou da industrialização sendo um problema. B. O ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura e a indústria, em suma, ao poluir. Qual é o meu comentário quanto a isso? Está errada. Vamos ler um trecho do próprio enunciado lá, do texto base. Ela, a Terra, só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas. E há cerca de 1 hora viu-a começar a plantar e a colher. Se você olhar aqui para o que está dito na letra B, ele diz que o trabalhar com a agricultura e mexer com a industrialização tornou o homem moderno. Ele está dizendo que só se tornou moderno quando ele começou a mexer com a agricultura e industrializar. Não é verdade. Por quê? Porque lá no texto está dizendo assim, que a Terra conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas. Imagine um período de 45 anos, que é a vida da Terra sendo ilustrada como a vida de uma pessoa. Nas últimas 4 horas de vida, surgiu então o homem moderno. E dessas 4 horas, a última delas, a mais recente então, ela veio a ter o trabalhar do homem plantando e colhendo. Então veja, o homem moderno tem 4 anos de existência, apenas no último desses 4 anos ele começou a plantar e colher. Nem se mencionou ainda a industrialização. Então essa questão está errada porque, conforme o texto, o homem moderno já existia. Depois de 3 anos que ele existia, ele começou a plantar. E aqui só está dizendo que ele só se tornou moderno quando começou a mexer com a agricultura. Não é essa a ideia que a letra B está passando para a gente. C. Desde o surgimento da Terra são devidas ao ser humano
todas as transformações e perturbações. Parece certo, mas não está. Por quê? O florescimento dos vegetais é uma mudança, é uma transformação no planeta, e isso, conforme o texto, ocorreu antes do surgimento do homem. Então, nessa teoria que eles têm, de que o universo surgiu do Big Bang, ele foi se transformando. Veio a vegetação, e isso é uma transformação. Depois veio o ser humano, ok? Então, a ideia é o seguinte, a letra C está dizendo que toda transformação que aconteceu é resultado da ação do homem. Não. Muitas das transformações aconteceram antes mesmo do homem moderno existir, conforme o texto. Então, a gente pode até dizer, talvez, que as perturbações são culpa do homem. Agora, dizer que todas as transformações são culpa do homem, não dá para dizer isso. Porque, conforme o que é apresentado aqui, antes mesmo do homem existir, algumas transformações aconteceram no planeta. Letra D. O surgimento do ser humano e da poluição é cerca de 10 vezes mais recente que o nosso planeta. Bom, para que uma coisa seja 10 vezes mais recente, o tempo dela tem que ser o quê? O tempo total dividido por 10. Então, por exemplo, se, conforme a teoria que é apresentada no enunciado, o planeta tem a extensão de 45 anos e o surgimento do ser humano é 10 vezes mais recente, vamos dividir 45 anos dividido por 10. 45 dividido por 10 vai dar 4 anos e meio, certo? Mas nós temos um problema aqui. O ser humano não existe há 4 anos e meio, conforme enunciado. Se você analisar lá, é atribuído ao ser humano 4 horas de existência só, e não 4 anos e meio. Então isso prova que a questão já está errada. Eu usei aqui uma outra argumentação no texto, você pode parar o vídeo e ler, mas essa aqui eu acho que seria até mais fácil. Tá? O homem não é 10 vezes mais recente que o planeta Terra, conforme o enunciado. Para ser 10 vezes mais recente, ele precisaria ter a 10ª parte da existência do planeta. Só que 45 dividido por 10 dá 4 anos e meio. E ele só tem 4 horas, conforme os cálculos apresentados. Depois de ter visto todas, a E só pode estar correta, mas vamos ver ela. A industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem precedentes em termos de dano ambiental. Verdade, o texto é claro quando diz que após a industrialização, todo o lixo que tem sido produzido é resultado da industrialização. Ou seja, a industrialização tem sido danosa ao nosso planeta. A forma como tem sido feito, a produção de lixo, tudo isso tem feito muito mal e não tem precedentes. Ou seja, antes disso a gente não via coisa igual. Então isso tem sido algo danoso, sim. E essa é a mensagem que o texto quer passar. Então a resposta correta é a letra E.